Pai de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Mais uma vez estou aqui para fazer outro vídeo sobre o Saltério, o Rosário de Nossa Senhora. E nesse vídeo eu estarei falando exatamente do Saltério e os piratas. Quer dizer, um milagre que aconteceu ao longo da história de São Domingos de Gusmão, antes de ele fundar a Confraternidade do Rosário. E ali ele navegou, e aí eu vou estar contando sobre a viagem que ele teve e as graças maravilhas que Nossa Senhora obteve de Deus para cada um dos piratas, e principalmente para São Domingos de Gusmão. Para você ver como é importante o Rosário. O Rosário, para quem já conhece, aconteceu muitas graças de Deus através de quem reza o Rosário ou o Saltério de Nossa Senhora. Muitas graças que aconteceu foi da bomba atômica não atingir a igreja e os 4 padres que estavam rezando aquele Rosário. E outra também de outras graças que aconteceu foi a expulsão de 15 mil demônios, mais ou menos isso, de um possesso que tinha criticado, falado mal contra os mistérios do Santo Rosário. Deus permitiu que esse homem ficasse possesso do demônio, por causa que ele não rezava, que ele criticou o Rosário. Então, antes de nós começar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos lá. São Domingos, revestido da virtude do alto, se tornou um homem verdadeiramente apostólico. Percorreu a terra da Espanha, nas quais já antes os sassarrenos, inimigos do nome cristão, se difundiam. Eles eram inimigos do nome cristão. Ensinou suas doutrinas saudáveis quando já olhava os outros povos que estavam em torno, quase 15 anos antes do glorioso dia de sua morte. Ainda não tendo iniciado a ordem dos sagrados pregadores, e quando era ainda um professor canônico, sob a regra de Santo Agostinho, com um companheiro de peregrinação, Frei Bernardo, perto de São Tiago de Compostela, caiu nas mãos dos piratas, e este conduz o excelente e as riquezas roubadas, tendo-se ambos raptado na afronta das naves deles, e depois de tê-lo interrogado várias vezes, depois de tê-lo maltratado com flagelos, o entregaram a serviço mais baixo e os remos. Estes como cordeiro entre os lobos malvados, confiando no nome de Cristo, confiante de suportar todas as coisas, sendo espírito superior de um homem, suporta corajosamente, mas não renuncia por nada aos costumeiros louvores de Deus. O que fazia, de noite e de dia, sem bem estivesse em meio ao chefe dos bárbaros, traiçoeiros piratas. Lembra aquela palavra de Deus que fala bem clara que Deus envia o cordeiro em meio aos lobos? Exatamente isso. São Domingos de Gusmão não andava em lugares que era bem aceito. Ele andava em lugares que não era bem aceito. Ele passava por lugares que não é bem aceito. E assim acontece com todos aqueles que realmente professam verdadeiramente, sinceramente o Cristo. Passa por coisas que só quem é cristão nem sabe por que está passando por isso.
Depois de 3 meses e de duros trabalhos nos remos com os piratas, o tendo suportado com extraordinária paciência, quando eis essas palavras da Santíssima Mãe da Misericórdia, olhando o meu caro esposo, me comovi por ele, com todo o íntimo de caridade, estando eu irado com os malvados, do momento eu quis e depois, enquanto os mesmos atravessa rapidamente o mar, o céu mudou totalmente e recobriu-se de nuvens pretas. Veio uma noite amedrontadora. Perdão essa pronúncia de palavras, que não são as palavras que não há pronúncia. Fiz soprar ventos que se lançaram sobre o mar. Descandeou uma tempestade terrível. E os raios relampegaram, e os céus ecoaram, e os mares se revoltaram. Todas as coisas flutuavam. Uma densa chuva descarregou sobre os malvados. Teria dito que o céu estava vindo abaixo. Estando o mar também está profundamente agitado e furiosamente se revolta completamente. Quaisquer coisa que fizesse os inimigos com as velas, com os remos, não obtinha nada. Enfim, desesperados, se lamentavam do destino. Então aqui vocês podem perceber, pessoal, o que realmente aconteceu de fato com os malvados piratas por Nossa Senhora. Ao contrário, São Domingos, junto ao companheiro, não estava confuso nem aflito com este acontecimento. Eles, tendo uma alma viril, tendo sido confortada pelo Espírito, São Domingo tenta revigorar as almas dos piratas com a habitual pregação. Irmãos, disse, a coisa é feita por Deus que está irado. As ameaças sobre todas as coisas terrestres e a celeste. A ira é tão grande dos ventos e das ondas que são manifestação da ira de Deus. Se acalmarmos a Deus, se acalmará todo o resto. E os vossos crimes se impulsionam fortemente. A direita vingadora de Deus incomoda os mares. Desprezáveis são as vossas almas, estão condenadas. Peçais perdão a Deus. Invocais e suplicais a auxiliadora estrela do mar. Maria, a Mãe de Deus, tenha fé. Aprendereis a conhecer, e nesta, o Senhor maravilhoso, a vós é propício. Então, pessoal, você pode perceber que ele dá uma dura chacoalhada nos malvados piratas. Essa é a missão de todo pregador da palavra de Deus. Anunciar e denunciar, para chacoalhar o povo de Deus. Tem uma coisa aqui que, se vocês perceberem, que o próprio São Domingo de Gusmão falou: se acalmarem a Deus, acalmará todo o resto. Essa pandemia talvez pode ser uma ira de Deus, por conta dos inúmeros pecados causados dentro da própria igreja, dos nossos pecados escondidos que a gente cometemos, que não agrada a Deus. Eu tenho que ser bem sincero aqui e falar a verdade. E por conta disso, a palavra de Deus também ensina que há certos pecados que provocam a ira de Deus. Muitas pessoas têm um Deus totalmente misericordioso. De fato, Deus é misericordioso para aqueles que querem a sua misericórdia, mas que se arrepende dos seus pecados. Aí Deus é misericordioso com essas pessoas que se arrependem. A palavra de Deus diz: confessai vossos pecados e Jesus será justo e fiel para te perdoar. Então, meu amigo, minha amiga, é bem isso que está acontecendo. Talvez essa pandemia seja algo culpa da gente. Essa pandemia não era culpa da China,
Essa pandemia não pode ser culpa do governo comunista, essa culpa é de nós cristãos, que não vivemos a nossa fé sincera e verdadeira para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós vivêssemos de fato, verdadeiramente como cristãos, como somos chamados a viver, eu tenho certeza absoluta que essa pandemia não causaria todo esse espanto que está causando na nossa nação. Entendeu, pessoal? Para que a gente possa entender como aconteceu com esses malvados piratas, está acontecendo com todos nós cristãos também. Para que as pessoas não possam... Eu pego essas histórias para poder trazer a realidade aqui pro pessoal. Igual o que aconteceu quando Jesus colocou os seus discípulos no barco e os seus discípulos também estavam passando por uma tempestade e um vento muito forte. E o seu barco estava quase afundado. Isso era permitido pelo próprio Deus. Quando Jesus aparece, ele dá a ordem e o mar se acalma. Meu amigo, nós temos que conquistar Deus. Nós temos que reconciliar com Ele. É com Ele que nós temos que reconciliar. Tudo isso que Nossa Senhora está fazendo isso é para provocar nós uma reação de reconciliar-se com Deus. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o pecado que você está cometendo, o Deus está provocando no teu coração a reconciliação com Ele. Se de fato você quer realmente que essa pandemia passe, reconcilie-se com Deus. Reconcilia-se com Deus. E aí você pode ter certeza que você vai acalmar o coração de Deus e Deus vai apaziguar a ira. E eu falo isso para você porque o Senhor está me dando um discernimento aqui para poder falar. Por exemplo, o caso da Santa Faustina. Ela escreveu o Diário da Misericórdia de Deus. E no próprio Diário da Misericórdia de Deus, Jesus mostra para Santa Faustina que a sua face irada com algumas freiras do seu convento. Com o pastor ela rezar o terço da misericórdia, e aí o que aconteceu? Aquela ira que o Senhor tinha para com aquelas freiras se apaziguou. E ele mostrava seu semblante todo alegre e feliz de novo com elas. Para você perceber como que Deus age. A gente tem que entender que Deus é misericórdia sim, mas nós temos que entender que os nossos pecados provocam o outro lado de Deus, que é a ira dele. Como aconteceu com esses malvados piratas. Vamos lá. E ainda para vocês verem, olha como é uma pessoa de dureza de coração. É bem isso. É igual que as pessoas veem eu fazendo esse vídeo aqui, acha até brincadeira, até uma palhaçada, mas é uma coisa séria que eu estou fazendo aqui, porque eu não estou falando de mim. Se fosse falando de mim, seria uma palhaçada, mas como estou falando de Deus, não é algo de palhaçada. Dito isto, mas em vão, a crueldade desses desesperados se torna fúria. E que com a ira contra quem os ensinava as coisas justas, ultrajaram São Domingos e seu companheiro com escárnio, como se tratasse de um delírio. Alguns os bateram com um chicote, e aconteceu então o que de mais grave podia ocorrer: ofenderam a Deus e a Santa dos Santos com grandes blasfêmias. Então acontece com os exemplos: em vez de arrepender-se, e se mancham com sacrilégio algum deles. De fato, cegos pelo caráter sassarreno, tinha repudiado a fé, e outros, em vez coberto de crime, tinham abandonado a penitência. O homem de Deus que exaltava Cristo, com satisfação recebia pancadas e ofensas, como se voltasse a Deus. Com as almas e as orações ele pedia perdão pelas blasfêmias dos ímpios. É exatamente isso. Quando uma pessoa de Deus, hoje, ser cristão é ser cristão nas escolas, ser cristão na universidade, é palhaçada, é piada ser cristão hoje nas universidades de escola, nas escolas. É ser piadas. As pessoas zombam dos cristãos. E pessoas que vão ver esse vídeo deve estar fazendo isso também. Pessoas ficam zombando dos cristãos. Ah, esses cristãos é isso que o cristão... Meu amigo, quando você zomba dos cristãos, quando você fala mal dos cristãos, você está falando do próprio Deus.
Se você persegue o cristianismo católico, apostólico romano, lembra-se que vocês estão perseguindo a Deus. E a sua perseguição em Deus vai ter um fim logo. Vai ter um fim. Aconteceu que Paulo estava perseguindo os cristãos. O que aconteceu? A sua conversão. Por que aconteceu a conversão de Paulo? Porque Pedro orou pelo Paulo. Pedro orou. Alguém orou pelo Paulo, por isso é que aconteceu a conversão de Paulo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos mania de querer rezar só pelo presidente da república, porque ele é cristão. Vamos rezar pelo Dias Toffoli, que é do Supremo. Vamos rezar pelo magistrado lá do Supremo. Vamos rezar pelo presidente da Câmara, pelo senador, pelo nosso governador. Vamos rezar pedindo a conversão dele, como São Domingos de Gusmão fazia. Ele rezava pelos malvados. E aí você vai ver. Na segunda noite, aumentou a tempestade. Era um dia anterior e a anunciação à Beatíssima seria no dia sucessivo. E a mesma festividade estimulava o zelo de domingos. E tanto levar novamente a veneração de tanta grande a Rainha da Piedade. Com um dedicado sermão, os corações cruel dos malvados, que já chorava a ruína deles. O zelador das almas e o salvador dos desesperados começa a falar, muito humilde, devotamente para acalmar os violentos, no que foi possível, e os convidou a orar a Deus. O Salvador Jesus Cristo e a Salvadora Maria. Quantos piratas ouviram os doces nomes, se iraram ainda mais e tornaram-se ainda mais violentos, blasfemiando Jesus e Maria e ainda mais do que antes. Domingo, porém, não teve tempo de proferir as últimas palavras, quando uma onda enorme irrompeu com impeto, surpreendendo todos e ameaçava uma ruína iminente. Então os encontros dos vencidos e o furacão e o tumulto das ondas e a dúplice noite joga fora dos navios os maus resolvidos. O capitão foi lançado fora do barco e pareceu entre ondas. Os remos caíram e se quebrou o timo. A proa da nave se rompeu e o barco naufragou. E a espera pela morte foi mais cruel do que a própria morte. Quando Domingos de Gusmão falou o nome de Jesus e de Maria, os malvados piratas se iraram e uma onda forte naufragou o barco. Quando se fala o nome de Jesus, os demônios já entram em possessão. Quando você fala o nome de Maria, os demônios também entram em possessão. Para você ter uma ideia, com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia, como diz o nosso irmão Trovão. Até o nome é forte, Trovão. E o capitão... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Estes foram vencidos pela violência da tempestade. Como se as ondas não quisessem os engolir, era iminente solene vitória da Virgem da Anunciação. Enquanto o sol surgia e já iluminava a escuridão, São Domingos, enquanto isso, se dedicava à oração anunciada com diligência. A preocupação com a salvação dos piratas desventurados tornava inquieto. Enquanto orava ela, eis a sua advogada Maria, que apareceu somente a ele, e na luz do dia se aproxima resplandente ao esposo e diz: Força, Domingos! Para o bom êxito da salvação, lute fortemente. Os piratas estariam perdidos se tu o não salvasse. Coragem, visto que tu quiseres a graça e as tuas orações, eu guiarei o navio com os indignos salvos através desse ventinho. Pelo teu amor, perdoarei os sacrilégios, que não perdoa nem a mim e nem a ti. Um tipo de castigo será para estes. Ter retratado o castigo, dado que sobre este se abaterá ainda mais grave. Darás a eles uma escolha livre, que apodreça pela eternidade os que acolhem
que apodreça pela eternidade os que não acolhem o meu saltério e conduz uma vida mais honesta, iniciando junto contigo, que é fundador, uma confraternidade que se intitulará Jesus e Maria. Se isso agradar aos malvados, parece justo dispor que após o sinal da cruz a tempestade se acalme. Eu mesmo acalmarei o filho em relação a eles. Se não for assim, só tu com teu irmão avançado sobre as ondas sairei delas, do mar, e os outros serão engolidos pelo inferno. Anuncia com segurança estes, enquanto eu te digo. Aqui você percebe também que aconteceu a mesma coisa no trecho aqui das Sagradas Escrituras. Um trecho aqui também na Palavra de Deus. Exatamente, Paulo ia para uma cidade para pregar e de repente o barco estava para naufragar. E por causa de Paulo, aquele barco e as pessoas foram salvas. Foi a mesma coisa. Por causa de você, que ainda tem um cristão na tua família, a sua família está sendo guardada por Deus. Por causa desse cristão que está na tua família aí. Essa pessoa aí que você tanto zombava, essa pessoa aí que você fazia piadinha, essa pessoa mesmo que você ficava esculachando para os outros, ficava tirando sarro. É por causa dele que a pandemia não entrou na tua casa. É por causa desse cristão aí que está orando, que está rezando, por causa que ele está com a presença de Deus. Para você entender a realidade, como que é. Agora, como aconteceu essa dificuldade, as pessoas começam a recorrer a Deus, começam a implorar a Deus, porque tem todo medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo de se perder. Ai, vou morrer, não vou ter minha família pro lado. Mas quando não tinha nada disso, você nem ligava para Deus. Assim que estava acontecendo com este homem, com esses piratas. Mas São Domingo de Gusmão, com essa arma aqui, ó, ele salvou os piratas. E com essa arma aqui, ó, dada pela Santíssima Trindade, como nos outros vídeos eu falei, é que vai salvar o Brasil, pessoal. É essa arma aqui, ó. Enquanto você não rezar essa arma, eu quero dizer uma coisa para você, não estou fazendo crítica nenhuma novena, não estou fazendo crítica. Isso aqui, depois da missa, é mais forte. Depois da missa, é o mais forte. Isso a Igreja Católica vem ensinando ao longo da história. Depois da missa, o rosário é mais forte. Novena, terço, cuidado com esses terços aí, que não é indicado por Deus, que não é indicado por Nossa Senhora nem pela Igreja. Esses terços que são feitos por pessoas devotas, porque as pessoas, não estou dizendo que seja errado, mas esses não têm a mesma eficácia que esse rosário. A mesma coisa, tem certos remédios que não têm o mesmo efeito, não causa cura, como os outros remédios. Este rosário é forte. Depois da missa é o rosário. Rosário, saltério ou rosário. E isso nós vamos salvar uma nação, o Brasil. E quando você estiver oferecendo o seu rosário, não ofereça só pelo presidente da República. Ofereça por todas as pessoas erradas que estão lá no Congresso, lá na Câmara. Reze por eles, para que Deus toque o coração deles e converta eles. Olha, eu falo para você que quando você reza por uma pessoa, a oração é tão forte, tão poderosa, que ela leva à conversão quando você ora. Muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas e que faça penitência. É essas atitudes que Nossa Senhora ensina, como Deus ensina para nós, para que a gente possa salvar a nossa nação que está perdida. São Domingos contou as ameaças, e as ordens e aos piratas explicou sobre a ira, que ameaçava de morte. Assim São Domingos contou as ameaças e as ordens aos piratas e explicou sobre a ira que ameaçava de morte. E a força do Espírito diminuiu a resistência dos piratas. E a palavra divina se rompeu. A força do Espírito diminuiu a resistência dos piratas e a palavra divina se rompeu os corações duros como aço.
os desnuda e depois de tê-los vencido, constantemente os abraça. Enfim, com um discurso melhor, ensina os ignorantes sobre Jesus e Maria, o saltério de ambos e a confraternidade. Ensina a fazer penitência e convence. Enquanto Deus penetrava devagarzinho no íntimo dos que choram, com este final, a grande tempestade se acalma, e através da cruz e da palavra. As palavras e os desejos de todos os suplicantes passam a ser unânime. Escutaria as ordens, e a ele só o deveria comandar o renunciar à perfídia e os crimes. A vida passada e também a si mesmo, com um grande lamento, se obrigava à penitência. Ora, renunciar à perfídia, os crimes e a vida passada. E deveria comandar o renunciar. O crime, a vida passada, também a si mesmo, com grande lamento. Nós temos que ter um arrependimento de lamentar mesmo. Esse arrependimento que Deus pede a cada um de nós. Por isso que nós precisamos pedir a graça de Nossa Senhora para rezar. Pedir uma graça de um verdadeiro arrependimento, um sincero arrependimento. Porque não é fácil se arrepender. Nós somos tendenciosos, nós não queremos parar de pecar. Nós queremos continuar ficando no pecado e não se importa mais em buscar a salvação ou a penitência. As palavras e os desejos de todos os suplicantes passam a ser unânime. Escutaria as ordens, se ele só deveria comandar. Renunciado à perfídia, aos crimes e à vida passada, e também a si mesmo, com grande lamento, repetindo essa frase, se obrigavam à penitência. Eles recebem da mão do seu Salvador o saltério, e o aceitando, reunindo uma só nova confraternidade, sob o sinal de Jesus e de Maria, sob o saltério humilhados, cheio de lágrimas, coberto de trapos desolados, jogava a seus pés de domingos. Enquanto eles tirava da água, invocava o perdão e ajuda. De fato, depois dessa palavra em nome de Jesus Cristo e da sua devota mãe, tudo que estava em volta silenciou. Realizou-se um silêncio e a segurança. Mas dentro do navio notava-se que a morte tinha sido deixada ao entrar, ao tal ponto que a proa da roda e os flancos do navio foram destruídos. O fundo foi quebrado pela colisão com a rocha. As ondas abundantes entravam sobre o navio como o mar, e os piratas nadavam mesmo estando dentro do navio. Todos ficaram surpresos pelo milagre com a chuva e a tempestade das ondas. As águas penetrou pelos buracos do casco do navio e nem mesmo a gota de água tinha tocado Domingos, o único que tinha permanecido enxuto. Então, com a certeza da presença de um santo, seguros que o navio não afundaria, não deixaria de pedir ajuda, mas provavelmente assistiram um espetáculo celestial. Olha que coisa linda! Isso é somente que uma pessoa que realmente se entrega a Deus. A tendência é Deus fazer tantos milagres, porque Deus não quer desistir de fazer milagres na vida das pessoas. Deus só quer uma abertura do coração. Você falava isso nas pregações. Deus quer chamar você. Quando Deus está te chamando, não é porque você é algo importante, mas é porque Deus quer usar você como algo para poder levar a salvação dele para outras pessoas. Não fique achando que Deus te chamou para ser pregador para vocês ficar se achando como pregador. Não fique achando que Deus te chamou para ser ministeriado de música para você se achar que canta alguma coisa. Meu amigo, a tua pregação, a tua música não tem efeito nenhum se Deus não causar o efeito, a potência através das suas músicas. Olha, eu falo uma coisa para você, o que tirava o demônio de Saul não era que Davi sabia tocar, é porque Davi estava na presença de Deus. Davi era cheio do Espírito de Deus, e quando ele tocava aquela arca, os demônios saíam de Saul. A mesma coisa, eu falo isso até para as pessoas mais próximas de mim, que não adianta você saber cantar, saber tocar, se você não estiver em oração, não estiver em comunhão com Deus, não vai tocar ninguém. Não vai tocar ninguém. É o Deus Todo-Poderoso que causa esse efeito, como aconteceu com São Domingo de Gusmão. E aí você percebe que
até Domingos de Gusmão nem chegou a se molhar. E o navio chegou até o final. Vocês vão entender. A Agutíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, passa sobre todos brilhante uma intensa luz maravilhosa em sua majestade, amável na graça, notável no vulto e na nobreza. Ela provocava maravilha e horror. Os corações palpitavam com esperança. O medo, enquanto estava com os rostos atentos, com os olhos fixos, assim fala a santa. Homens, consorte nessa desgraça, tenha confiança. Ó, pessoal, olha que Nossa Senhora ensina. Quando Nossa Senhora causa horror, é exatamente porque causa temor, causa medo. Qualquer presença celestial causa medo em nós, seres humanos. E a presença de Deus, ela causa esse medo na gente, esse temor. O medo de se perder de vista o nosso Deus. Ó, os homens com sorte nessa desgraça, tenha confiança. Escutarem o meu Domingos, escuta-me. De Domingos aprendeis a fé em Jesus e Maria. A piedade e a virtude do homem recebe a recompensa divina. Assim eu salvo aqueles que se recolhem sob os insígnia do meu saltério. Antes somente ele me via. Eu estava escondido de vocês, porque não eram dignos. Não me reconheceram e não me tratavam hostilmente. Agora vos agrada que eu seja visível. Seja reconciliada, que esteja aqui, que eu esteja em paz com vocês, para ser acreditada. E porque mais diligentemente executou os meus comandos, os mais devotamente eu cumpriu as promessas. Após essas palavras, ela voltando para o céu desapareceu. Como sempre, Nossa Senhora é tremenda. Olha, por isso que eu falo para você, Nossa Senhora é o que é por causa de Deus, cara. Deus criou uma mulher como ela. E ela está tão na presença de Deus, que Deus faz com que isso aconteça. Para mostrar a grandeza de Deus, se mostra através da Virgem Maria. Deus se torna cada vez mais glorificado através dessa devoção Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora não é uma mulher que puxa glória para si, é uma mulher que puxa glória para Deus. É uma mulher que glorifica a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente. Ninguém consegue glorificar Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, como Nossa Senhora. Dizia até uns santos, ou dizia até uma historinha que até os serafins ficavam tentar compreender como essa mulher amava tanto a Deus. Uma menina chegou a perguntar para Maria, por que a senhora é bela? E ela falou assim, ó, porque eu amo. Se vocês amar também, vocês serão bonitos. Quando descobriram, salve justamente, lhe voltando para o céu desapareceu. E quando todos voltaram a si, descobriram-se salvos justamente com o navio. Se surpreende que antes que estava destruído pelas águas, quebrando, despedaçado, horrível. Agora estava todo intacto, íntegro e salvo. Olha, o barco estava todo destruído, se tornou tudo isso agora. Maravilhados estavam atonitos, silenciosos como um porto. Observa o céu e o mar, de todas as partes, aproximando-se docemente uma plácida onda. Esta levanta o navio e faz navegar. Então o Santo Padre Domingos, pelo secreto conselho da esposa, fala àqueles que conservam profundo silêncio, que não conhecem nem a si mesmo. Homens e irmãos, esta é a mudança provocada pelo direito do excesso. Esta é a graça de Jesus Salvador. Esta é a misericórdia de Maria, Mãe de Jesus. Louvai a Deus e glorificai Jesus Cristo no magnificante Maria. Saudai Maria, que se preocupou com o naufrágio, e cantai ao Senhor um cântico novo do saltério, porque realizou maravilhas, certamente orareis ao meu Deus. A Santa, enquanto estiver vivo, Auxiliadora Maria nos trouxe aquelas bagagens,
aquelas mercadorias, coisas que vos jogaste no navio durante a tempestade para torná-lo mais leve. Encontrarei todas as coisas inteiras na praia britânica. Evitai somente as terras negativas e confiai nos ventos mais favoráveis das velas. Olha para você ver. Além de Deus, através da sua santa mãe, que é Jesus Cristo, Jesus Cristo, através da sua santa mãe, causou um efeito de um milagre tão grande. O barco se tornou intacto, o barco veio intacto. E ainda por cima, por causa dessas orações que eles faziam a Nossa Senhora, lembrando aqui, ó, eles recuperaram os seus bens perdidos, que eles teve que jogar no mar para que pudesse não ter tanto peso no navio e eles pudessem não sofrer o ataque das ondas. Pessoal, quando eu li isso, eu fiquei pensando nas coisas que eu já perdi na minha vida. E tantas vezes eu tentei recuperá-las. Eu fiquei pensando, se esses piratas malvados, piores que eu, conseguiram obter de Deus tamanhas maravilhas, por que eu não conseguiria também? Pensa você isso, pessoal. Pensa, procure pensar nisso. O medo e o amor e a maravilha é a honra de Deus e da Santíssima. Tinha amordaçado a boca e a voz dos homens, porém eles gritavam profundamente as almas silenciosas. Com dificuldade, tendo cada um dado a graça em silêncio, todos emitiam essas poucas palavras: Jesus e Maria, prometo que a Deus cantarei um cântico novo sobre o saltério das 10 cordas. Salmodiarei meu Deus enquanto estiver vivo. Logo depois, e no escuro em torno do navio, como se estivesse longe, se ouvia horríveis gritos e lamentos dos demônios. Irmãos, olha que maravilha! Deus nos está chamando uma tamanha graça. Olha, reze devotamente o rosário. Devotamente é o quê? A sua atenção tem que estar toda no rosário. Você tem que se esforçar para poder rezar. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Eu toda hora tenho que tentar total concentração no rosário. E não é uma coisa fácil. Mas eu estou dando a oportunidade aqui de você se maravilhar com esta arma, que realmente vai salvar essa nação que é o Brasil. Aí muitas pessoas dizem assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí, como eu estou falando da devoção de Maria, eles vão usar esse pretexto, essas pessoas. Mas eu quero dizer para você que quanto mais você honra a mãe do Senhor, você coloca esses salmos para ser bem visto. Uma nação cujo Deus é o Senhor. E com Maria, é essa nação que ela quer criar para Deus. É uma nação, essa nação é uma descendência, é um povo cujo Deus é o Senhor. Não é uma nação que é o nosso país, não é o Brasil, não é nada. É um cristianismo, para que a gente possa entender muito bem essas palavras que usam de pretexto para criticar a devoção de Nossa Senhora. Pessoal, não dê ouvidos para essas pessoas que criticam o terço, que criticam o rosário. Dê ouvidos para aquelas pessoas que dão testemunhos por causa do rosário. São Domingo de Gusmão. Se um padre, ou um bispo, ou um leigo diz que o rosário não adianta nada, eu digo para você, então por que São Domingos é santo? Me explica. Se o padre, ou o bispo, ou o leigo me explicar por que São Domingos é tão santo e por as maravilhas que ele fez, que eu creio que ninguém ainda aqui da nossa geração, da nossa era, conseguiu fazer as maravilhas que Deus fez através, não conseguiu realizar as maravilhas que São Domingos fez. Para você ter. Então ele é o maior testemunho para ser visto. É por isso que eu falo para você, existe a palavra de Deus.
E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Mas existe os santos para mostrar que a palavra de Deus é real. Porque esses santos viveram realmente a palavra de Deus. Olha para você ver o que os demônios fazem por conta do rosário. Maldição, gritavam. Somos amaldiçoados. Este domingo nos vence infinitamente e nos atormenta. Arroba o nosso boim e liberta os nossos escravos, e faz de nós prisioneiro, e aos seus libertos nos acorrenta com esse saltério. Olha, pessoal, e nos flagela com suas cordas, e nos coloca no cárcere entre os prisioneiros, e nos relega acorrentado ao inferno. Somos amaldiçoados. O navio mantém a rota e se aproxima do Porto Saudável, e o cântico do saltério ali reencontra todas as coisas que tinha lançado ao mar, também os vinhos que muitos tinham lançado junto aos vasilhames, agora de maior valor em relação a antes. Convertido em outros homens, esses vieram santamente à confraternidade e dedicaram ao saltério nos solitários institutos da penitência. Então é isso aí. Essa foi uma história de São Domingo de Gusmãos e dos piratas, para que nós possamos alimentar a nossa fé, porque precisamos buscar alguma coisa que provoque em nós esperança, e não coisas que provoquem em nós medos, ansiedade e coisas, porque só tem notícias ruins. Por exemplo, se eu falasse qualquer coisa ruim, todo mundo as curtia, compartilhava, mas como eu falo coisas boas, as pessoas não dão muita importância. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que ninguém dê importância às coisas que você anuncia de Deus através da rede social ou dos lugares onde você é chamado, lembra-se que você está fazendo isso para Deus, não está fazendo para agradar ninguém. Se fosse para agradar alguém, você fazia uma coisa mais bonita, você faria uma coisa mais bela. Mas é isso aqui que eu estou falando, já é uma coisa bela, não precisa eu ser tão bonito. Basta que eu falo isso e isso já é toda beleza. Porque nós estamos celebrando o mês mariano. E o mês mariano a gente tem que dar essa grande homenagem a essa grande mãe de Deus. Essa grande mulher, que é muito criticada nas redes sociais pelos nossos irmãos separados. É muito criticada até pelos nossos parentes que aderem a essas crenças, essas religiões. Então é isso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos e sempre continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não deixe de rezar por mim, pessoal.